chegamos! Segunda-feira, você já sabe, né? É dia do podcast Visão Empreendedora. Que para mim não é só um podcast, é uma aula de pós-graduação, é uma conversa com os melhores empreendedores e empreendedoras do Brasil. E para mim, é a melhor forma da gente aprender. Porque eu gosto de ler um livro, assistir um vídeo e tal, mas quando a gente está num podcast, a gente vê um bate-papo e a gente começa a interagir com aquela conversa, com aquela resenha, e a gente acaba discutindo assuntos meio que pesados, que às vezes numa sala de aula convencional a gente não entende quase nada, mas numa conversa a coisa fica muito mais clara. Eu quero parabenizar você por estar aí conectado, por garantir a nossa audiência toda segunda-feira. E eu quero dizer para você que você é um privilegiado, porque hoje a conversa vai ser muito boa. Eu estou realmente muito empolgado, tá? Tem muita pergunta, tem muita coisa que eu quero saber, porque nós vamos conversar hoje com uma mulher empreendedora, intraempreendedora, porque hoje ela é controller de uma das maiores empresas aqui da nossa cidade, a Brasfruit. Eu tenho certeza que você já conhece, e não apenas conhece daqueles outdoor bonito, com aquelas frutas bonitas, da polpa de fruta da Brasfruit, mas você conhece também como cliente de já ter tomado o melhor suco da Bahia, o melhor suco do Brasil, né? Com essas polpas aí maravilhosas. Nós vamos bater um papo aqui muito bacana. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a seguir a gente se você ainda não segue no nosso canal, comece a seguir. Sabe por quê? Porque toda segunda-feira tem um episódio, toda segunda-feira tem uma novidade, toda segunda-feira tem um empreendedor, uma empreendedora aqui falando de business, falando de negócios, falando de vendas, falando de vida, falando de trabalho, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante na tua vida. Esse episódio ele é um oferecimento da LS Joias. A LS Joias há 34 anos aqui no mercado, ela sempre apoiando e incentivando a cultura, o empreendedorismo em nossa cidade. Eu fico muito feliz com esse apoio aí da LS Joias e convido você a seguir aí o @ da LS Joias. Se você ainda não segue, vai lá no Instagram e segue aí, @LS Joias, bem fácil, tá certo? Vamos agora, sem mais delongas, porque eu tenho certeza que vocês estão aqui para ouvir um pouco da história dessa intraempreendedora que está aqui hoje para um bate-papo muito bacana. Eu quero dizer, Roseli Falcão, seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo. A gente que já conversou algumas vezes, mas sem essas câmeras e sem essa audiência aí, que eu tenho certeza que tem no mínimo umas 10 mil pessoas agora nos ouvindo, e nós vamos conversar bastante. Minha amiga, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, Cleison. Primeiro, parabéns pelo projeto, é uma honra estar aqui, poder contribuir, contar um pouco da nossa história, passear um pouquinho pelas experiências e quem sabe com isso contribuir para a vida. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante. Roseli, eu quero começar do começo com uma pergunta que eu sempre faço para a galera aqui. Que acho que você também já assistiu os nossos episódios aí e você já sabe até que pergunta é essa, né? Que é um pouco do começo. Eu sempre gosto de deixar registrado isso. Você quando pequena, você criança, o que é que você pensava ser quando crescer? Já pensava em trabalhar no financeiro lá na Brasfruit? Ou tinha outro sonho? Pensava em ser professora, em ser advogada? O que é que pensava? Porque um dos objetivos aqui não é só a gente falar de negócio, mas falar de vida também. Falar de vida. Bom, eu quando pequena perguntei para o meu pai, eu devia ter uns 7 anos de idade. Eu falei, meu pai, com o que é que o senhor trabalha? Ele respondeu assim, eu sou funcionário público, minha filha. E aí eu perguntei para minha mãe, o que é que faz para ser funcionário público? Aí minha mãe, não, você vai crescer, você vai estudar, você vai prestar um concurso. Sim. De alguma forma, aquilo me influenciou. E de fato, muitos anos depois, eu acabei passando num concurso público
para a Universidade Estadual de Feira de Santana. Trabalhei na UFES por 5 anos e foi na UFES que eu conheci a professora Jussara Fraga Portugal, que na época era esposa de um dos donos da Brasfruit, e a gente construiu uma relação de proximidade. Ela fazia na época mestrado e eu já era menina do TI e ajudei, né, a construir lá o documento, a tese dela e os slides para apresentar. Fomos até a Salvador no dia, eu operei os slides e aí a gente se aproximou bastante. E era uma ocasião que você vê tudo que é oportunidade, né? Era uma ocasião em que a moça do CPD, né, que era também uma mulher que tomava conta do CPD, a pessoa que me antecedeu, competentíssima, um ser humano da melhor qualidade, assim, admiro muito até hoje. E a gente tem contato só pelo Instagram, né, porque a vida vai afastando a gente. Mas ela pediu para sair, ela queria empreender. E surgiu aquela oportunidade. Eu, antes de começar na UFES, tinha sido professora de informática por 10 anos. Certo? Sério. Então, quando Feira de Santana começou a receber as primeiras escolas de informática, eu me matriculei num curso. Sim. E nesse curso eu aprendi bastante, me desenvolvi, fui monitora desse curso. E o meu papel como monitora era coordenar os alunos nas aulas práticas para que todos estivessem no mesmo nível. Então o professor dava o comando, né? Iniciar configurações painel de controle. Sim. O monitor, ele era responsável por manter toda a turma no mesmo nível, na mesma tela. Se alguém não está sabendo onde é que clicar, onde é o botão de iniciar, desse jeito. O monitor chegava junto. E aí a gente começou a desenvolver uma observação muito grande. E eu comecei a entender como era que as pessoas aprendiam. Pô, que massa. Isso foi assim uma experiência. Steve Jobs fala numa palestra que a vida vai proporcionando para você experiências que lá na frente vai ligar esses pontos. Vai conectar. Né? Então, de uma pergunta eu já passei aqui... Não, mas que ótimo! eu já vou até recomendar você aí a curtir e encaminhar esse vídeo para geral, tá? Encaminhe esse episódio, porque já viu aqui que hoje eu vou falar pouco, né? Hoje eu vou ouvir bastante. E aí, Cleison, eu comecei a desenvolver uma sensibilidade de compreender no outro quais eram as barreiras de aprendizagem que as pessoas tinham, por que elas não aprendiam, por que as pessoas não estavam no mesmo nível, apesar de ter sido passado pelo mesmo estímulo, porque eram aulas teóricas e práticas. Eu tenho dúvida, eu quero saber a resposta. Não, é sério, isso é muito importante, porque esse teu conhecimento tem muito valor. Tem. E vou te dizer por quê. Porque certo dia, isso foi muito recente, eu escutei uma frase que dizia que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, porque negócios são feitos por pessoas. Então lá atrás, quando com 14 anos de idade, a vida me deu a oportunidade de ser monitora de um curso de informática e depois me preparou para assumir uma sala de aula, porque eu fui professora durante 10 anos, a vida estava me ensinando que a gente precisa prestar atenção no outro, sabe? E a gente precisa entender quais são as barreiras, quais são as dificuldades e como é que a gente coloca todo mundo ali no mesmo nível. É um papel difícil? É um papel desafiador. Porque uma pessoa, ela é formada pelas camadas de experiência que ela viveu. Então, algumas pessoas, por não acreditar em si, materializava isso na prática. Então, hoje eu entendo e depois de... Então, muita questão emocional? Total. Muita questão emocional. E a questão emocional, ela permeia todas as áreas da nossa vida, né? Então, você é próspero ou escasso, a depender da sua construção emocional, você aprende ou não a depender da sua condição emocional, porque tudo é uma questão de construir a imagem que você faz sobre você. Então, se você não acredita que você não pode, você está certo. Se você acredita que pode, você também está certo. Então, você é o que você pensa, você é como você acredita. Então, já com 14 anos de idade, eu conseguia discernir as pessoas que não confiavam em si mesmo daquelas que confiavam. Tinham pessoas que tinham iniciativa, que muito diferente de outras, esperavam o momento perfeito para poder clicar, sabe? E aí a gente via que tinha gente que ia parar em outra tela,
mas tinha coragem de estar em outra tela. De tentar, Tinha coragem de tentar e testar. E o monitor chegava lá e dizia, não, querido, fecha aqui, vamos voltar, iniciar. Ó, é painel de controle, volta aqui. E colocava todo mundo no mesmo nível. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque eu reforçava o conteúdo do que eu aprendia no meu curso, que era terça e quinta de manhã. E sábado, amigo, eu ficava de 7 da manhã às 7 da noite, passando por todas as turmas. O nível de aprendizado aí era absurdo. Foi gigantesco. Tanto que hoje, inclusive como controller e como usuária de Excel, sim, é tudo que eu aprendi quando eu fiz o meu curso básico de informática com 14 anos de idade. Não tem nada de diferente, sabe? Caramba. Deixa eu falar uma coisa aqui pra galera, porque vocês sabem que não é costume eu fazer isso, mas eu vou fazer. Compartilha esse vídeo, tá? Porque eu imaginava que eu ia conversar com a Roseli inicialmente aqui sobre fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial. Aí a mulher me trouxe aqui as questões emocionais. Sim. As questões da dificuldade que o pessoal tem de aprendizado. Isso é um problema gigante dentro das empresas, dentro Sim. das organizações. O líder, ele passa a missão para o pessoal e às vezes o pessoal não faz. Uhum. E ele acha que é meio mundo de coisa, às vezes até tem empresas aí, não pode nem chamar, não sei se eu chamo de líder, né? Uhum. Pessoas que às vezes até fazem assédio, né? Porque aquela coisa que antigamente na escola chamava de burro, daquele menino, isso e aquilo. Infelizmente, a gente presenciou casos como esse. Eu espero e eu acredito que não aconteça mais dentro das empresas por não entender isso. Não entender esse Infelizmente, os líderes hoje não fazem mais por uma questão de lei, né? De lei. E não era para ser. Não era para ser. Boa colocação. Né? É. Porque é o papel... Por ele ter pegado essa visão aí. Pegado essa chave. É o papel que a polícia faz. O que é que a polícia faz? Bom. Reprime um comportamento que é inadequado. A lei vai lá e limita. Olha, respeita, mas respeitar o ser humano como ser humano é o básico. A gente precisa entender que olhar no olho é importante, reconhecer a dificuldade é importante. Tá todo mundo no mesmo nível emocional, sabe, Cleison? Todo mundo tem as mesmas dores, todo mundo tem os mesmos vazios emocionais. Sim. Eu e você, quando criança... Como você lida com isso que vai fazer a diferença. Total. Né? Isso, exatamente, perfeito. Sabe? É sobre isso. É sobre como você lida com isso que vai fazer a diferença total na sua vida. A gente vai conversar muito aqui hoje e a gente vai ter que marcar outras conversas também, porque eu estou escrevendo um livro falando sobre isso. Que máximo! Voltado para o empreendedorismo. Sim. Mas o início do livro é falando isso. Lastreia isso. Quem é você? Sim. E aí você vai se enxergar você com a carga hereditária, genética Sim. que você traz. Sim. Mas as questões emocionais de Sim. como você viveu, de tua infância, das tuas experiências, sabe? E aí trabalhar a questão depois do conhecimento, da formação e tal. Imagina trazer isso para o empreendedorismo. Porque eu vou mostrar dentro do livro, bem rápido aqui, porque para você continuar, o porquê que alguns empreendedores se limitam. O porquê, e aí você traz não só o empreendedor, mas por que algumas pessoas se limitam. Sim. E você trouxe aqui de forma brilhante. Emocional. É emocional. Todas as nossas travas são as crenças que a gente construiu das experiências que a gente viveu. Ponto. Não existe outra explicação. Só que existe uma maneira de você tomar consciência de que isso é um fato. Sim. E não é bem assim... As pessoas falam muito de reprogramação de crença, Sim. sabe? Eu acredito que a gente se configura para sobrepor as crenças a partir de novas experiências. Porque você não esquece o que você viveu, mas você dá um novo significado. E novo significado, ele só se instala a partir de novas experiências. Por isso a importância de você ter amigos que te coloquem para cima, que façam você lembrar de quem você é. Tem amigos que nos devolvem, tem dias que você está super para baixo, acontecer uma frustração gigantesca na sua vida, porque a vida do empreendedor é frustrante. Sim. Ele tá rico, tá pobre, altos e baixos, tá tudo maravilhoso, amanhã tem um problema. Então, de onde é que vem essa resiliência? É de lembrar quem ele é, por que ele faz o que ele faz e qual é o resultado que ele está perseguindo.
Porque a gente tem que olhar para frente, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Não adianta a gente ficar narrando o que está acontecendo agora, porque onde a gente está, se não for o melhor lugar para a gente, é um lugar que você não quer permanecer. Então não narra, não fortalece, não dá foco a isso, não reforça isso. Olha para onde você quer chegar, porque o que faz a gente ter tesão pela vida são as metas que a gente coloca, não é? Sim. Então, isso é o que a gente chama de motivação. A motivação, ela não é exógena, ela não é de fora para dentro. E o que é de fora para dentro a gente chama de outro nome, a gente chama de estímulo. Motivação, ela, para mim, é interna, ela é de dentro para fora. Eu não estou falando com a menina do RH, tá? Eu não estou falando. Tá falando com a menina do financeiro. A menina do financeiro, faca na caveira, corta os custos. Por quê? Por quê, Cleison? Não, eu tô muito feliz aqui, eu tenho que te parabenizar, porque você é muito completa, parabéns. É sério. Obrigada. Porque, tipo, dentro do financeiro, você ter uma pessoa com essa humanidade, sim. Pra mim isso é extraordinário. Cleison, o que eu entendi, Cleison, veja bem. Fala mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Porque quando a gente fala em financeiro, a gente associa ao nosso racional. Sim. Financeiro é pragmático, é objetivo, é masculino, né? Geralmente é complicado assim você olhar para uma mulher no financeiro e você achar que ela vai segurar a onda. Geralmente... Eu não acho muito isso não, eu gosto. Você gosta da mulher no financeiro? Eu acho que mulher tem uma sensibilidade e mulher é mais detalhista e mulher é mais, não sei a palavra certa, mais obediente, mais responsável. Total, leal. Leal, mulher leal. Demais, velho, pra mulher, isso. O homem é mais relaxado. Mulher tem um hardware. Que eles não nos ouçam, não. Que o homem não tem. Não tem. E é preciso entender isso. Que a gente tá vivendo a guerra dos sexos dos aí, né? Dos gêneros. Não, tem que entender, porque até pra... Eu sou líder, eu sou gestor. Eu preciso entender isso pra eu entender e falar, opa, Roseli aqui, Tayane aqui, Vânia aqui, Carlos eu coloco aqui, Danley eu coloco aqui. Eu tô montando meu time. Eu tava na estante ouvindo uma palestra de Bernardinho, do vôlei. Pô, é isso, a gestão de pessoas, é você saber alocar isso aí. E precisa identificar essas diferenças de homens e mulheres, e que eu te cortei e te devolvo a palavra para tu continuar. Não cortou nada, só complementou brilhantemente assim e deu o tom do caminho do raciocínio. Então, o financeiro ele é muito racional e pragmático e muito objetivo, porque os números são frios. O número não tem emoção, mas as pessoas têm emoção. E tudo o que você tem de resultado na sua vida atravessa a tua emoção. Porque antes de pensar, você sente. E eu não sabia que essa ordem existia. Entende? Foi uma trilha de autoconhecimento que eu fiz. Desde 18 anos de idade, eu comecei a lidar com muita gente. E aquilo começou a me tirar da zona de conforto. Aquilo começou a me incomodar no bom sentido da palavra, sabe? Quando você percebe que você precisa se preparar ainda mais para fazer o que você já faz, porque se você não se preparar, você não vai conseguir vencer. A sua vontade de se preparar, ela precisa ser maior do que a vontade de vencer, porque isso é o que traz a insegurança para a nossa vida, entende? Eu não tenho como ter um resultado se eu não fizer algo muito consistente. Mas antes de eu fazer, eu preciso ser alguém que tem lastro. Sim. Então, eu comecei do final, mas percebe que a tríade é você ser, fazer para ter. Então, muitas vezes as pessoas estão querendo construir castelos no ar, não tem alicerce, sabe? Faz ali uma consultoria de imagem, veste uma roupa bonita, um cabelo bonito, se perfuma bem. Em tempos de rede social, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso, a gente está vivendo muita casca. Mostrar. E quando você vai conversar com aquela pessoa, ela não tem profundidade, ela não mergulha, ela é rasa, sabe? Porque ela repete o que ela ouviu, mas ela não tem domínio e ela não tem profundidade para discorrer. Ela não viveu aquilo, ela está vendendo algo que ela está repetindo de outra pessoa.
E eu já, como eu te falei, né? Fala, Cleison, eu maratonei o podcast, eu vou lá. E eu vi muitos dos teus convidados falando sobre isso em episódios anteriores. Sim. E a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. De quem que eu consumo o conteúdo? Vai ter pessoas que não vão ter uma autoridade construída ainda. Perfeito. Mas são pessoas que quando começam a conversar, você percebe que dominam o que falam. Dominam o que fala. Sabe do que tá falando. Sabe do que tá falando. Talvez ainda não tenha casca. Isso. Mas tem a consistência, tem a essência. A essência. E a essência é mais importante. E o Eu já passei pelo contrário. É lógico que eu não vou falar nome. Mas eu já vi pessoas que... Famosa, aquela coisa toda. Sim. Você vai lá, contrata, paga o curso... Você assiste, sabe? Não me agregou nada. Nada. Tipo, eu já sabia disso. Sabe? E dá aquele sentimento meio que de decepção. Sim. Mas é uma pegadinha boa isso, sabia? Porque às vezes aquela pessoa que tem um conteúdo bacana, mas que ainda não é famosa, ainda não tem um posicionamento, Sim. essa casca como você colocou, é mais difícil do pessoal. O pessoal tem resistência maior, o pessoal fica meio desconfiado, será, não sei o quê. Mas quando é um estourado, parece que a galera segue a manada. Sim. Tá todo mundo indo, é bom, bora. Mas, exatamente, o que é que significa senso comum? Seguir a manada. Seguir a manada. Aí eu te pergunto, na pirâmide hoje, da Constituição de Renda do Brasil, Sim. Quantos % ganham até 2 salários mínimos? Caraca, 65% eu acho. Isso é alguém que está no senso comum, não tá? Então, para você sair desse lugar, você precisa ir para o próximo nível. Você precisa se preparar. Já começar a não seguir a manada. É o primeiro ponto. E eu vou voltar para o início da tua história só por uma parada, porque para mim você não seguiu a manada. Sim. Uma jovem inventando o curso de informática, uma jovem tomando o curso terça e quinta e sábado indo ser monitora. De onde veio isso aí? Sabe? Eu falo isso que eu trabalho muito com jovens, eu tenho muitos estagiários dentro da minha empresa, e tipo assim, um parêntese bem rápido, bem lá atrás, quando eu trabalhava na loja, eu fui pra Speed Informática, mandar um abraço até pra Luciano. Fui aluna da Speed também. Foi aluna da Speed. Quem não foi aluno da Speed? Cara, eu me matriculei num curso de Excel avançado no sábado à tarde. Ou seja, eu fechava a loja, eu empresário, bem pequeno, microempresário ali, mas eu fechava a minha loja e eu ia lá para Speed porque eu vi Excel e eu sempre fui apaixonado por Excel. Eu não entendo quase nada de Excel. O que eu conheço de Excel eu sei que é 0,01%, mas sou apaixonado. Acho que Excel é fascinante, sabe? É fascinante. É. E quanto mais a gente conhece, a gente sabe que a gente não conhece nada. Porque os caras fazem coisa no Excel que eu falo, não, é brincadeira. Mas vamos lá, depois a gente vai falar sobre Excel. Eu fazia isso e eu tinha muita dificuldade porque eu era dono da loja e eu ia pro curso à tarde. E às vezes hoje ainda tem um treinamento que eu contratei um palestrante para dar um treinamento e meu funcionário fala assim, pô, mas o nosso expediente não é só até às 18, não? Eu falo, e aí, como lidar com isso? Então você, para mim, pensava fora da caixa e eu queria entender um pouco isso. De tipo assim, baseado em que você com essa vontade, com essa sede de conhecimento aí? Então, além de ser funcionária pública, que meu pai me falou que era, eu queria ser bancária. Era um sonho também, Era um outro sonho. Porque, na verdade, bancário era a representação do que era ser um executivo para o que eu tinha acesso enquanto criança. É um referencial de sucesso. É um referencial de sucesso. Na verdade, eu queria ser executiva. Sim. E hoje sou. Isso. Entende? Perfeito. Só tinha... eu só não sei. O conceito um pouco deturpado. Que é normal na nossa idade lá atrás. Não vai imaginar que a gente iria imaginar isso. Verdade. Tá tudo certo. E aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero trabalhar com um banco. E aí ela, minha filha, tem que fazer contabilidade, tem que aprender informática, né? Porque os bancos hoje estão todos informatizados. Sim. Beijo, mãe. E aí foi quando eu pedi pra ela me matricular num curso de informática e aquilo me fascinou desde o primeiro momento. Eu tinha uma dificuldade de programação, sabe? Sim. Quando o professor ensinava MS-DOS,
Eu já sabia que aquilo ali não ia ser minha Eu praia. achava que tu era muito mais jovem que eu, e aí tá com uns conteúdos muito parecidos. E MS-DOS, quando precisava escrever código, bater código assim, aí era a especialidade da informática que eu já sabia que eu não ia seguir. Eu falava, não, programação não é minha praia, mas operar o computador é minha praia. Então eu tinha uma dificuldade na programação, mas eu tinha uma facilidade no ambiente Windows. Então parecia, Cleison, uma coisa de outras vidas, porque assim, nada do que eu via na aula me parecia difícil. Sim. Entende? Familiar. Era muito familiar e o conteúdo sempre fluiu de uma maneira, eu sempre conseguia entender e conseguia ensinar, sabe? Que massa. Então foi uma coisa assim meio que intuitiva. É um pouco do que as crianças hoje têm com os smartphones. Com os smartphones, perfeito. É o natural deles. É o natural deles. Muito bom. E nesse tempo, quando eu recebi o convite para participar da prova de monitoria, o detalhe era o seguinte, era de graça, tá? A gente não ganhava nada para ser monitor e a gente ficava em pé, cansado, de 7 da manhã às 7 da noite. A gente escrevia a apostila, né? E esse momento de escrever a apostila era também desafiador, porque quem era meu professor, não por acaso, o meu professor de informática na época, ele se mudou de Salvador para Feira para ministrar esse curso, era Antony Matos. Que massa! Nosso amigo, deixar um abraço aqui para Antony Matos, que em breve vai estar aqui, viu? Em breve vai estar aqui. Tô com dificuldade de conseguir a agenda dele, mas vou conseguir. E agora com você aqui, eu tenho certeza que ele vai se animar mais ainda para mim. De vir. E Antony, ele era uma pessoa, ele é, né? Sim. Ele é uma pessoa muito acima da média, sabe? Sim, é uma pessoa que ele puxa você pro próximo nível o tempo todo e ele não se conforma nessa zona de manada, de mediocridade, de conforto. De acomodação. Não. Aí a gente escrevia a apostila, ele rasgava na minha frente e ele dizia, você pode fazer melhor. Tá errado, tá fora do padrão. Eu quero no padrão. O que é padrão? Cabeçalho, rodapé, fonte, alinhamento. Não se usa barra de espaço para centralizar título. Fonte de título é tamanho 14. É Arial ou Times. Sabe? Então ele era muito rigoroso com o fator qualidade. Outro ponto que Antony me ensinou e foi um grande mentor na minha vida. Como você é rigoroso e amado? Você sabe responder isso, não? Quem ama, cuida, né? Quem ama não te expõe. Tem gente que não gosta desse rigor, né? E para mim sempre foi muito tranquilo lidar com isso, porque eu aprendi assim lá atrás, sabe? Sim. Então, era uma pessoa que eu tinha como minha referência máxima ali naquela época da minha vida e era uma pessoa que eu precisava superar as expectativas, eu precisava impressionar, eu precisava mostrar o meu potencial. Então isso me ajudou a entender que aquilo dali era cuidado mesmo, sabe? Sim. E aí a gente nunca colocava em risco a nossa reputação. Se a gente fosse fazer alguma coisa, a gente tinha que fazer num padrão minimamente aceitável, um padrão bom. Não vem com qualquer coisa, não. Qualquer coisa eu vou rasgar de novo. Então isso me construiu, isso me ensinou que eu não podia... Você levou tua régua também. Eu elevei minha régua. Que hoje teu nível de exigência não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa. E aí a gente começou fazendo essas monitorias e uma coisa que eu aprendi como princípio e como valor na minha vida é que quem por dinheiro vem, por dinheiro vai, sabe? Então, ser monitora e trabalhar de graça foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha adolescência, né? Hoje o governo tem um programa chamado Jovem Aprendiz, que os adolescentes a partir de 16 anos podem se candidatar. O CIE faz esse trabalho, o IEL faz esse trabalho, né? De encaminhar esses jovens para as indústrias, para as empresas, para o mercado de trabalho, mas hoje, por força de lei, a empresa remunera esse jovem aprendiz com meio salário mínimo, a partir de, né? Sim. As empresas que têm um caixa melhor, que podem fazer um programa incentivando com um pouco mais de recurso, o fazem. Isso. Mas a maioria... Mas, enfim, hoje, uma grande parte do quadro da Brasfruit veio
do programa de formação de jovens aprendizes. Pô, que massa. Toda a minha equipe de retaguarda, meu background inteiro administrativo financeiro foi jovem aprendiz. E assim eles aprenderam do zero, sem vícios. Que é a melhor parte. Entende? Todo o processo, todo o motor de funcionamento ali da indústria. Então eu tenho aprendiz nas mais diversas áreas na indústria, né? Eu tenho na manutenção, no almoxarifado, no faturamento, na contabilidade, no contas a receber, no contas a pagar, no TI. Então isso constrói um ser humano muito melhor. E ele vai começar a aprender com profissionais que são referências ali no que fazem, né? A gente só trabalha na Brasfruit com os melhores profissionais, né? Quem é bom tá com a gente. Aí, o clima organizacional da gente é maravilhoso. Ficou de lado, não, ficou. Aí agora eu não posso. Desculpa, mas eu vou falar. Desculpa, mas a minha equipe é uma equipe de respeito. Nossa equipe é uma equipe sensacional. Então, todo mundo com muito comprometimento, com muita entrega, com muita preocupação com a qualidade. Uma equipe que se qualifica constantemente e que trata uns aos outros como seres humanos, sabe? Então, um clima organizacional bacana, ele é lastro para você desenvolver. Eu costumo dizer que a gente tem como treinar as competências de um ser humano, não tem? A gente pode sentar com ela. Eu tô conversando com a menina do financeiro e ela tá falando de clima organizacional. As que eu conhecia do financeiro não tem negócio de clima organizacional, de não. número. Na reunião, o pessoal do RH é que vem falar com o pessoal de vendas, calma, gente. O pessoal do financeiro, gente, não é assim. Vamos buscar o meio termo, vamos buscar entender o que o outro às vezes pode estar passando por um problema e tal. Tem a questão das emoções. Exatamente. Era a galera do RH, mas a gente tá com o financeiro já nesse nível, a gente tá muito top. Exatamente. Então, só para fechar esse raciocínio da época que eu fui monitora, por que eu fui monitora? É porque eu desde sempre aprendi que você não pode fazer gol contra porque ganha pouco. Massa, velho. Isso é um corte, viu, equipe? Pau. Não, é muito top. Não isso. dá. As pessoas fazem Sim. E justificam e estão em paz como que tá fazendo a coisa certa. E como se chama isso? No mundo da inteligência emocional? Vitimização. Vitimização. Que massa. Então, com 14 anos de idade, eu aprendi que eu não era vítima. Fala mais sobre então, isso. Então, com 14 anos de idade, eu aprendi a protagonizar a minha própria vida. Com 14 anos de idade, eu entendi que se eu fizesse gol contra, porque eu ganhava nada, não era nem pouco. Nada. Porque eu não ganhava nada. Se eu reclamasse, se eu murmurasse, se eu dissesse que eu estava com sono, que meu pé estava doendo, eu não ia para lugar nenhum. Porque as pessoas, elas são remuneradas pela sua raridade, não pela sua importância. Eu aprendi isso com 14 anos. Entende? Então, a força do exemplo arrasta. Não tem como você olhar para uma pessoa que trabalhou para se melhorar e não por dinheiro, e ela não se tornar um profissional diferente, acima da média, sabe? Excelente. E então, hoje, quando eu vejo um jovem aprendiz ali, tirando uma Xerox, ou sendo subutilizado, a gente não aceita isso, sabe? Ele não está aqui para tirar a Xerox. Desperdício, né? É um desperdício. Essa pessoa está aqui para a gente construir um profissional. E esse profissional, quando bem construído, ele vai ter um compromisso psicológico. Tem muitas empresas que estragam e eles estão jogando dinheiro fora e eles não percebem. Exato. O jovem, o estagiário ali está para fazer aquela atividade que ninguém quer fazer, aquela atividade que às vezes nem é preciso tanto fazer, sabe? É só, cara, é muito dinheiro. Se eu coloco um jovem aprendiz... Muito talento. Né? Muito talento. Se eu coloco um jovem aprendiz para tirar Xerox, qual é o recado indireto que eu estou passando para ele? Você não é importante. Né? E ele é importante. Ele está aqui para aprender uma profissão. A gente tem a responsabilidade de formar esse jovem. Porque eu tenho certeza que quando o governo desenhou esse programa foi nessa intenção. A intenção é essa. Né? E hoje na nossa empresa, um líder, isso aconteceu no mês passado, olha só. Um líder me pediu por que pede ao financeiro? Porque o financeiro é quem aprova, manda aprender, manda soltar. Tem orçamento? Inclusive é isso, tá, empreendedor? O orçamento é quem toma as decisões na sua empresa. Não é ninguém.
Não é Cleison, não é Não, Roseli. é Quem você. toma a decisão é o caixa. Então, o líder primeiro vem no financeiro. Temos orçamento para contratar? Por que meu filho quer contratar uma pessoa? Porque eu preciso de alguém para fazer isso, isso, isso e isso. Ótimo. Você viu agora que a fábrica precisou de mão de obra operacional. E quando eu aumento o quadro, o meu percentual de jovens aprendizes também sobe, porque não lembro agora se 3 ou 5% proporcional ao Isso. quadro de empregados. Isso. Eu acho que é 5, é 5. 5% proporcional ao quadro. Então, eu precisei contratar mais 50 pessoas para produção, beleza? Então, isso aumentou a minha cota de aprendizes. O que é que eu vou fazer com você? Ao invés de te dar um funcionário de carreira, eu vou pegar esses 2 aprendizes que eu vou contratar e eu vou te entregar. Ele disse, não, o que eu quero não serve não. Para o que eu quero precisa ser um profissional dedicado em tempo integral. Você me dá uma chance da gente tentar? Sim. Dou. Pronto. Um mês se passou, ele bateu na porta do RH e elogiou a iniciativa. Olha. Ele deu um feedback muito positivo, ele falou, olha... Porque o jovem aprendiz ele só pode trabalhar um turno, né? Sim. Ele disse, olha... São 6 horas, né? 6 horas. Então, a de manhã e a de tarde. Ele disse, olha, as 2 pessoas que você entregou lá estão me surpreendendo, viu? Eu achava que não funcionaria, mas tá dando conta do recado. Com excelência, me surpreendeu. A força de vontade que esse jovem chega, pô, Exatamente, é extraordinário. Tem que saber selecionar, né? Tem que saber selecionar. Vem um papel bem do RH também. que você tendo políticas, um processo bem definido, né? Inclusive, até para dar uma dica para as pessoas, existe uma ferramenta hoje que a gente utiliza lá, que é uma ferramenta, um DISC, uma ferramenta de perfil comportamental, que eu acho que é válido todo empreendedor conhecer que existe esse algoritmo, entender que existem essas ferramentas. Lá a gente usa Solids, mas tem várias outras marcas, né? Várias outras empresas que também vendem esses créditos, esse serviço, e me ajuda muito a recrutar, a selecionar um candidato. E pegando o gancho do que você falou mais cedo, que você olha para as pessoas e tenta encaixar as pessoas nos lugares certos, isso é o papel do líder. O DISC ajuda muito. Então, se a pessoa tem um perfil comportamental mais alto, aquele traço mais alto, tem pessoas que vão se dar melhor no comercial, aquelas pessoas que são mais dominantes, mais executoras, mais comunicadoras, elas vão entregar mais no comercial. Se tem aquelas pessoas que são mais planejadoras, mais analistas, mais introspectivos, vai se dar melhor no financeiro, na contabilidade, no contas a pagar. Você é exceção, né? Então, assim, o meu perfil predominante é planejador analista, mas hoje eu desenvolvi... Você mudou? Ou você já 14, 18 anos já era nessa pegada aí, ou foram as formações, a faculdade, a empresa que transformou Roseli? Eu sempre penso sobre isso. Eu falo isso até porque, por mim, eu não era pra estar aqui. Sim. Porque eu sou muito tímido. Sim. E se eu falar isso, o pessoal fala, como assim? Que piada, brincadeira. Não, mas era. Eu tinha vergonha de falar meu nome. Eu tinha vergonha de levantar e falar meu nome. Então eu mudei muito. E aí a minha pergunta pra você é, você também houve essa mudança ou não? Você já era desbloqueada assim? Aí eu vou parafrasear Joel J agora. Sucesso é treinável. Boa! Meu mentor aí, curte esse vídeo aí. Joel, dá um like pra nós. Ele fazendo um corte pra você assim. O sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Eu nem sempre fui comunicadora. Perfeito. Meu nível de execução era baixíssimo. O que é nível de execução? A iniciativa. Eu tinha muito mais acabativa do que iniciativa. Se você me entregasse um trabalho que você julgasse importante, você começou a me entregar, eu terminava. Bacana, mas hoje eu tenho iniciativa, hoje eu desenvolvi a execução. Inicia também, né? Eu também consigo criar, eu também consigo inovar, eu também consigo desenvolver. E isso é muito fruto da nossa busca pessoal pelo nosso desenvolvimento humano, por se autoconhecer. Então, assim, não existe auto-performance sem autoconhecimento. Boa! Não existe alta performance sem autoconhecimento. Não existe. Isso é uma coisa que ficou muito claro para mim. O que é que eu já tinha enquanto criança? Ou com 14 anos, como você me perguntou. Os valores que eram inegociáveis para mim são os mesmos, continuam até hoje, sabe?
não ser mercenário, não entregar qualquer coisa, Sim. não trabalhar só por dinheiro, Top. sabe? Eu queria muito mudar a minha realidade, eu queria muito progredir, como Sim, todos queremos, né? realizações Realizar e tal, sonhos, mas respeitando esses princípios. respeitando o ecossistema que eu tivesse inserida, sabe? Com muito Que respeito top, às pessoas. massa. E isso para mim, eu me lembro que eram valores assim inegociáveis. Tanto que hoje estar na Brasfruit para mim é uma honra, porque é uma empresa muito que se preocupa muito com a questão do respeito às pessoas. Tem nos valores declarados, bem definidos o respeito às pessoas. Então a gente deu match. Entendi, casou. Casou. Pegando um gancho nisso aí, que eu quero muito que você fale também sobre a Brasfruit, você é uma ex-funcionária pública? Sim. Conta como foi isso aí. Você sai da UFES, que é a Universidade Federal, foi isso? Eu pedi exoneração. Eu quero que você conte isso, porque você é meia louca, alguma coisa, porque o jovem, o sonho do jovem é estabilidade. Eu tenho funcionários que estuda para concurso. Eu tive 2 que saíram. A galera tá ali o tempo todo na brechazinha procurando concursozinho. Exatamente. E aí a maluca aqui, que eu tenho que fazer esse corte, que vai ser a chamada do podcast, essa maluca saiu, deixou a segurança, a estabilidade para ir para uma empresa. Me conta isso aí, me conta um pouco como foi essa história aí. Moço, que aí depois a gente entra na outra questão. Eu digo para você que foi uma das decisões mais difíceis, uma das decisões mais repensadas da minha vida. Repensadas da minha vida. Porque você está diante de uma figura que o valor dela é segurança, não é liberdade. Se eu tivesse como valor liberdade, eu estaria empreendendo. Sim. Mas como meu valor é segurança, eu estou intraempreendendo. Entende? Então, o meu valor é segurança, não é liberdade. Então, por que eu tive coragem de fazer isso? Por que eu tive coragem de pedir exoneração? Pelo tamanho da Brasfruit, pela solidez que ela me apresentava, pela segurança que ela me deu, pelo tamanho em números, pela perspectiva da continuidade do negócio, pela solidez. Então, estar na Brasfruit hoje é viver esse sentimento de continuidade do negócio, sabe? Todas as crises, pandemia, que separou os homens dos meninos, como a gente fala. Eu vivi numa bolha dentro de uma empresa super bem estruturada. Na pandemia, eu não fiquei um dia sequer dentro de casa. A gente tomou uma ação e a gente fez o seguinte, olha, as salas em que 2 pessoas trabalharem, uma vai ficar home office e a outra vai ficar no escritório. Como eu trabalhava numa sala sozinha, eu não parei de ir para a empresa, para a fábrica, um dia sequer na pandemia. E aquilo deu sentido à minha vida, me trouxe a esperança de que dias melhores me ajudou a enfrentar e atravessar a pandemia, sabe? Então, a Brasfruit em números é uma empresa que hoje exporta para 19 países. 19 países. Ela é genuinamente de Feira de Santana. Feira de Santana. Só tem uma planta. Destaque, cara, porque eu sou apaixonado por feira, é um orgulho. E a gente precisa divulgar mais isso. Precisa. A gente exporta para 19... Eu ia falar se a gente tá vendendo pro Brasil todo. Aí vem 19 países a gente tá presente no Brasil inteiro. Só tem um estado que a gente não tá, que é o último de todos ali, o Rio Grande do Sul, que é o último, né? Rio Grande do Sul, eu não tenho muito o mapa, né? Eu pensava que seria para a região norte. E no norte a gente tá. Amazonas, Pará, a gente tá, Roraima. Lá no norte a gente tem uma presença marcante. Graças a Deus a gente domina a Praça da Bahia, a gente tem 80% do market share na Bahia. 80%? É nosso. É barril aqui. E 33% do market share no Brasil. Sério? Muito bom isso. A gente está presente em todos os estados brasileiros, né? A gente faz a logística com frota própria no Nordeste. Sim. E nos outros estados a gente terceiriza essa logística. E o modelo comercial de funcionamento é venda direta para grandes contas nacionais, como Açaí, Atacadão, Mateus, que agora está num projeto de expansão, está chegando. E a gente hoje
domina mesmo ali, poucas marcas de polpa de frutas são nacionais, né? E a gente tem a estratégia comercial de atacar e se defender. Sim. Então, na Bahia a gente ataca, nos outros estados a gente se defende, porque a gente tem que ir... Preciso muita calma nessa hora. E todo o nosso planejamento estratégico é lastreado no nosso orçamento. A gente orçamenta todas as áreas, todos os pacotes de gastos, a gente elege os líderes que vão tomar conta. Esse orçamento, Roseli, é de quanto tempo? É de 1 ano. Vocês geram o orçamento de 2025, quando é feito? Em setembro de 2024, a gente já começa as primeiras reuniões, sabe? Mesmo? Nosso orçamento é incremental, é com base em histórico. Ele nunca foi base zero. Quando a gente começou a orçamentar a empresa, a gente já fez um orçamento com base histórica e a gente não aperta para economizar. Top. A gente aperta para vender. Para vender. Porque venda é o que resolve tudo. Tem que vender. Perfeito. Não é que é corta. Demite. Ó, que loucura você pegar uma pessoa que você investiu na construção da carreira daquela pessoa. Gastou. Você pagou o preço pelos erros daquela pessoa dentro da sua empresa e vai pagar para tirar, né? Então a gente treina muito, a gente investe no desenvolvimento e a gente demitir é o último caso. A gente tem lá uma regra, né? 3 T's. Treina, troca. A gente só troca quando não tem jeito, quando a pessoa não quer, sabe? Tanto que as pessoas... Fizemos tudo que era possível. Você realmente não quer, tá, tudo bem. Ok, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Tem esse direito, elas têm esse direito, elas podem não querer aquilo para a vida delas e tá tudo certo. Já pensou se todo mundo quisesse a mesma coisa? Não, claro, ia ser chato demais. Ia ser chatão. Então, aí a gente tem esse princípio. Vamos treinar, vamos dar feedback. Isso. E se a pessoa de fato não quiser, ela vai buscar, né, outras oportunidades, que é muito válido também. Mas a gente estava onde mesmo? Esse orçamento... Sim, no orçamento. Do orçamento você colocou muito bem, que não era engessado. Vocês conseguem gerar com praticamente uns 6 meses de antecedência para início de fato. Pronto, vamos nessa. Como é que é construído o orçamento? Mas se há uma coisa assim que surpreende, vocês conseguem... mexer. Consegue, porque aí a gente vai fazendo incrementos. Por exemplo, a cada 3 meses a gente se reúne para fazer a revisão do orçamento. Mas para atualizar todo mundo, a gente se reúne. Quem é a gente? Então, quem é que faz o orçamento? Quem são as áreas? Eu pego meu vendedor. Quem é a galera que faz isso? Quem é as áreas? Porque na verdade, gente, a gente está conversando com uma empresa de 450 funcionários. 450 funcionários. Eu tenho 40 funcionários. Então eu tô só com uma diferençazinha de 10 vezes menos, tá? Então, pra gente poder nivelar aqui. Eu não sei quantos funcionários você tem aí, se você tem 4, 5, 8, 10, 30, 80, 100, 200 funcionários, mas é sempre bom a gente aprender com quem está aonde a gente gostaria de estar. Benchmark. Por isso que pra mim aqui é muito bom te ouvir, porque eu quero chegar nesses 450 colaboradores também. É meta, Cleison. Meta com plano de ação, ninguém te segura. Quem são essas pessoas? Nosso diretor de operações, certo, que é responsável por toda a equipe de produção de fábrica e logística e manutenção, porque numa fábrica, manutenção é missão crítica, né? Hora de máquina parada é prejuízo. Então ele toma conta dessas 3 grandes áreas. Depois vem o nosso gerente comercial nacional, que tem o olhar para todas as regiões do país e sabe as flutuações, as sazonalidades de vendas que existem. Região. A controller, eu, o presidente da empresa e o CEO. Quer dizer, o CEO e o diretor comercial. Tem o diretor comercial, tem o gerente comercial. O comercial é o departamento que tem 2 cadeiras na reunião de orçamento. Entende? É importante. E mesmo. É importante. Porque, Roseli, o comercial precisa... Venda é oxigênio. Qual é o primeiro passo para desenhar o orçamento? O planejamento de vendas. Sim. O planejamento de vendas é o gerente comercial que vai me dizer qual é a perspectiva de mercado. Quantas novas lojas... A gente acompanha o movimento dos nossos principais parceiros. Quando o Matheus
recebeu uma injeção de capital e listou em bolsa, a gente já sabia que o Matheus ia abrir muito mais loja pelo Nordeste. Então, o Matheus entrou no nosso planejamento orçamentário, porque eu já sabia que eu precisava produzir um percentual a mais para atender esse cliente que viria com tudo, que viria com força, que já era certeza de que ele iria inaugurar mais lojas, né? Aí a gente tem, que é público, outro cliente importante nosso na Bahia, que garante bastante capilaridade em Salvador, a Rede Atacarejo, também recebeu injeção de investimento, tá? No plano de expansão, preciso me planejar para atender esse cliente. Atacadão abriu muita loja nos anos anteriores, de 2022 e 2023. A Rede Açaí, acompanhando o crescimento do Atacadão, também abriu loja e a gente teve um crescimento orgânico de 2022 para 2023 de 30% em volume. Caraca, 30%? 30%. Imagina você, se o comercial não tivesse sentado na mesa do planejamento... se isso não tivesse... Era um caos. Para dar o tom ao diretor de operações e dizer, precisamos ter mais estoque, precisamos processar mais, precisamos invasar mais. O que seria bênção viraria maldição. Maldição. Então, olhar para o mercado, fazer um SWOT bem feito, Sim. Entender quais são os nossos limites, nossa capacidade instalada, mas também olhar ameaças externas, oportunidades externas, faz parte do projeto da construção do orçamento. Galera, SWOT aí, matriz SWOT, tá? Forças, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades. Beleza? Só para ir dando uma contextualizada aí, que a gente pega geral aqui, na verdade. E eu queria agora te usar como a monitora lá de trás agora, com aquela visão de ensinar, porque foi até bom você trazer essa questão da SWOT agora, porque eu queria que você, até para a gente poder dar uma nivelada aqui nesse conteúdo, e eu queria te usar aqui para trazer essa informação também, que define pra gente o CEO, o presidente, diretor financeiro e controller, é a mesma coisa, não é? Qual é a diferença? Fala um pouquinho sobre esses nomes e esses papéis dentro da empresa, porque eu sempre falo, um dos objetivos desse podcast aqui é contribuir. Perfeito. E eu quero ajudar essas pessoas. Aqui tem muitos empresários, a minha história da minha empresa, meu pai era camelô. Então, Feira de Santana eu conheço diversos empresários, empreendedores que começaram de baixo e hoje são grandes. Sim. E eles precisam dessas informações para eles entenderem, até para eles, pô, eu tô precisando de um controle na minha empresa. Sim. Pô, eu tô precisando disso, eu tô precisando daquilo. Então, contextualiza um pouco pra gente, momento agora do glossário agora, pra gente poder dar esses nomes aí, pra gente identificar o nome e o que cada um faz. Até porque, e eu gosto de fazer isso aqui, porque eu não quero que o nosso podcast fique igual aquele juridiquês, né, que a galera fica falando. Eu fiz administração de empresas e a gente gosta muito de nome em inglês, né? E aí a galera fica numa confusão muito grande. E aí eu tô com uma pessoa que gosta de ensinar, que sabe ensinar, que desde criança lá já tá me ensinando a galera. Vou te usar para isso aí. Perfeito, Cleison. É muito importante a gente fazer essa definição. Para explicar a hierarquia desses cargos, eu vou primeiro explicar os níveis de gerenciamento, né? Primeiro, a gente tem que entender a estrutura de gerenciamento de uma empresa em 3 níveis. Na base, nós temos o nível operacional, que é formado por auxiliares, assistentes e analistas de departamentos. É o pessoal de nível operacional e técnico, não é? Aí, acima do nível operacional, nós temos o nível tático, que são aquelas pessoas que gerenciam o nível operacional, né? Gerenciam a operação. O controle está em nível tático, tá? Ele vai fazer, ele é uma ponte que une os objetivos estratégicos à operacionalização para atingir os resultados. Então, o controller, ele é responsável pelos relatórios, pela entrega dos relatórios financeiros, mas não só uma entrega fria. Ele faz uma interpretação desses dados, tá certo? E ele, a partir da interpretação dos indicadores financeiros do negócio, ele faz recomendações e auxilia o nosso presidente no direcionamento dos investimentos, nas tomadas de decisões mais estratégicas. Sim. Então a gente traz luz, traz clareza dos números
e mostra para ele qual é o ponto de equilíbrio econômico e financeiro do Você negócio. falou uma coisa muito legal aí, que você não traz apenas o relatório, apenas os números, apenas o gráfico, mas Isso. comenta isso, né? Comenta. Traz uma direção disso. Principalmente porque é importante a gente conhecer pessoas, conhecer de pessoas. Porque no momento em que a gente apresenta um relatório de diagnóstico, a gente Sim. apresenta um relatório comentado de controladoria, a gente pode sugerir trocas, Sim. né, de posto, a gente pode sugerir treinamento como iniciativa estratégica para o Boa. atingimento do resultado, porque pessoas são recursos. Sim. Não é? Então eu não tenho só as máquinas, a gente não pode definir apenas qual é a máquina que a gente vai comprar para produzir mais. A gente precisa definir também quem vai coordenar, quem é que vai operar melhor aquela máquina, Sim. entende? Então todo projeto de expansão conta com quem e com o quê, né? Na nossa construção de estratégia. Então eu tenho as pessoas, eu tenho o elenco formado para poder dar conta. Agora mesmo a gente quer abrir um contraturno na madrugada, mas eu preciso um contraturno, que é um turno menorzinho no horário vago que a gente tem para produção. Para produção. Tá. E isso vai acelerar a nossa produção até que os nossos projetos de ampliação mesmo estejam concluídos, né? Nós estamos sempre em projeto de ampliação. A fábrica, Sim. todos os anos, passa por modernização para garantir a continuidade operacional. Não só a modernização dos equipamentos, como também construções de prédios mesmo, né? Então, assim, de 2015 para cá, já foram mais 3 câmaras frias, já foi ampliação do departamento de envase, agora a gente está fazendo ampliação do setor de extração. Tudo isso demanda um planejamento financeiro, com simulação de cenários. Então, o controller, ele mostra para a organização como é que está o resultado, qual é a taxa de retorno sobre esses investimentos que o CEO tem feito. Entende? Para onde é que a gente está indo, qual é o nosso nível de endividamento, até onde podemos nos endividar, qual é a expectativa de geração de recursos com esses novos investimentos. Então, existe todo um plano financeiro, né, para que a gente possa tomar aquela decisão com tranquilidade. Você me fala sobre isso aí, e falando agora para o pessoal que é empresário menor, comerciante menor, ele às vezes não tem um monte de informações para tomar a decisão que precisaria ter, que o presidente lá, o CEO lá tem. Para tomar. Não estou dizendo que é mais fácil nem que é mais difícil, mas que às vezes eles não usam desses recursos da contabilidade, da administração, todas essas inovações que tem. E eu não sei, eu queria até te perguntar, o que é que você acha, o porquê que eu suspeito que seja mais a questão do controle, que até a gente vai voltar para a questão emocional, da insegurança de a gente não deixar essa informação com outras pessoas, e aí tem que ter essa informação comigo. Só que eu não tenho competência para fazer. Mas eu também não sei confiar na mão de outro. Então eu fico sem aquela informação e eu fico meio que tateando isso. Eu não sei, isso é eu estou devaneando aqui. Mas eu queria te ouvir sobre isso, nessa realidade. Porque, tipo assim, numa grande empresa, quando eu ouço você falando isso e eu ouço de outras, caramba, é tão bonito, é tão gostoso você olhar esses números, esses relatórios, ver o retorno, criar cenários. A gente simula muito cenários. Simulações e tal. Esse pequeno empreendedor, esse pequeno empresário, esse comerciante, na tua visão, que você é muito antenada, o que é que você acha que até pra gente despertar nisso, na importância de ele se abrir para criar talvez esse setor, ou criar essa pessoa, esse cargo, para que ele possa ter acesso a essa informação? Lógico que ele não vai conseguir no instalar de dedo ter todas as informações, mas grandes coisas têm pequenos começos, vai começando a ter uma informação ali, vai juntando e vai construindo isso. O que é que você avalia que é o fator de maior dificuldade para esse pequeno empresário ter?
e qual é a dica que você dá para ele? Eu volto para o fator emocional. Por quê? As pessoas, os microempreendedores, os empreendedores de maneira geral, as pessoas com as quais eu converso, amigos meus que são empreendedores, eles têm sempre uma dor. Uma dor. E eles são motivados e são conduzidos por essa dor. A dor de não confiar nas pessoas, certo? Mas uma vez que eu não tenho uma competência, eu tenho que comprar a competência de alguém. Certo? Isso aí é o que hoje se chama de hard skill, soft Sim. skill, né? Então, eu como empreendedor, o meu papel é ser visionário, é saber que problema eu resolvo Sim. e vender um produto ou serviço para resolver o problema de alguém. Isso. Eu não tenho a obrigação de saber fazer tudo. Perfeito. Ponto. Mas Entenda eu preciso, isso. entenda isso. Mas eu preciso me cercar de pessoas com as competências certas. E aí, o que é que eu quero te dizer? Não existem as pessoas erradas. Existem empresas que não têm processo. Se sua dor é não confiar nas pessoas, não confie nas pessoas. Confie no seu processo. Se você desenhar um processo financeiro, de gestão financeira, com conciliação bancária, você não vai ser roubado por ninguém. Porque o processo não deixa. Você não precisa confiar em ninguém. Fique tranquilo. Calma, relaxe. Relaxe. Não é para confiar mesmo, não. Se tiver confiando, tem alguma coisa errada. Agora confie no seu processo. Isso. Então procure uma Você mentoria tem que confiar na competência do outro, Isso. né? Você procura uma mentoria, procura uma consultoria, desenha um manual de gestão financeira. Desculpa te cortar de novo, mas esse ponto que você está falando é muito interessante. Eu vejo às vezes, Roseli, empresários que tá com puta de um negócio maravilhoso nas mãos. Sim. Ele é visionário, ele é empreendedor, ele tem visão, tudo que você falou, mas ele não tem essa competência. E que se ele tivesse a humildade. Humildade, essa é a palavra. De novo a gente está voltando para o Isso. fator emocional. Porque o orgulho e a arrogância Isso, faz né, com que véi? você ache sempre que você está com o copo Muito cheio. bom isso, véi. Não adianta, você tem que ter humildade de entender que aquilo que você não tem, você compra. Resolve, é simples. Dinheiro resolve que dói tudo. menos, banana. Você não precisa ser bom em tudo, você não vai ser bom em tudo. Aceita que dói menos, tá tudo certo. Boa, Não é? boa. Cada ser humano nasceu. Você tem essa humildade, você contrata uma mentoria, o cara te direciona, você monta uma equipe aqui, um time aqui, ou uma pessoa de duas, Exato. depende do tamanho da tua empresa. Ele vai cuidar dessa parte chata, dessa parte que Chata. você não gosta de Excel, tem quem goste, Tem quem ame. tem quem ame, verdade. E é simples, né? É muito Mas simples. a gente volta pro emocional. Sempre ele. Caraca, Entende? muito bom isso. Então isso explode a cabeça, porque quando você vê, as pessoas criam historinhas. Galera, esse Pra se episódio sabotar. tá top demais, você arrebenta. As pessoas criam historinhas. Ó, é gratuito isso, velho. No YouTube aí, de graça pra todo mundo. Pelo menos, deixa eu te falar, pô, pelo menos curte esse vídeo e manda pra amigos, pô. Porque é uma boa ação. Roseli não me cobrou nada pra estar aqui. Dando, entregando. Você tá aqui entregando. Sem reservas. Querendo entregar o máximo. Eu tô aqui também entregando. O YouTube não cobra nada pra gente. A única coisa que você pode fazer é compartilhar isso. Você também ajudar. Compartilha isso com mais pessoas. Grupo da faculdade, grupo da igreja, grupo da família, grupo dos comerciantes, grupo dos empresários, do ramo de mercado, do ramo material de construção, do que for. Divulga, gente. Isso é importante. Às vezes tem um empresário aí com um grande negócio na mão que, infelizmente, às vezes, o gargalo da empresa dele é ele mesmo. E ele, por falta de conhecimento. Vem aqui uma fala de Roseli, ó, destrava ele se abre, ele se permite, né? Se permite. Que se permite, testa. Não gostou muito, corta, volta de novo, você é o dono, calma, ninguém vai tomar isso de você não, né? Ninguém vai tomar isso de você não. Porque assim, existem hoje níveis de autorização, todos os bancos têm, Boa. né? Então, você lembra? Você cria os usuários, limita o que é que ele permite, o que é Com que não níveis de permite. permissão, então eu sempre oriento assim, ó, você precisa confiar, não tem problema. Você vai contratar uma pessoa, ela vai fazer o agendamento dos pagamentos para você, ela vai desenhar o seu fluxo de caixa, certo? O que é o fluxo de caixa? A gente fala fluxo de caixa, muitas vezes a gente
acha uma coisa distante, inacessível. Sim. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é. Uma monitora aí, Né? explicando simples aí agora pra você simples. entender. Fluxo de caixa é uma coluna com todas as entradas, tudo que você recebeu. Ou a receber, né? Não, no fluxo. No fluxo é receber. É receber. É tudo que você vai receber dentro dos próximos 5 dias. Ah, vou fazer Sim. um fluxo de caixa semanal. Semanal. É melhor, porque você tem um horizonte de tempo menor para gerenciar, fica mais no seu controle. Tem empresas que, por ter um capital de giro, tá certo? Ele precisa menos. Ele pode precisa botar um prazo menos. maior. Né? Ele pode fazer um fluxo de caixa lá para um mês, que não vai dar errado, porque se o dinheiro que está aqui acabar, vai lá na aplicação e resgata, e o mundo gira e tá tudo bem. Top. Mas quando você não tem um capital de giro que consiga que permita, né, cobrir toda a operação, você precisa fazer um fluxo de caixa semanal. De onde é que vem o dinheiro da empresa? Vem de 3 lugares, certo? Vem do teu caixa, vem do teu fornecedor e vem dos bancos. Então, quando você monta o seu fluxo de caixa e você vê, por exemplo, eu tenho aqui 10 mil reais para pagar essa semana. De quê? Dessa conta, dessa. Só que lá no fluxo de caixa, naquele dia, você vai botar um valor total. Mas eu tenho lá no fluxo de caixa que o saldo anterior, mais as entradas que vão cair naquele dia, que estão os boletos que estão a vencer naquela data, por exemplo, totaliza 8 mil reais. Mas eu tenho 10 mil reais para pagar. Se eu tenho capital de giro, eu vou lá nas minhas reservas e resgato 2 mil e pago. Beleza. Mas se eu não tenho dinheiro em caixa, tá vendo? O primeiro ponto. Aí eu vou pedir ao meu fornecedor o quê? Uma prorrogação de prazo. Porque onde está o dinheiro da empresa? No fornecedor também. Perfeito. Fornecedor, olha, meu fluxo de caixa aqui tá, desencaixou. Eu tenho como te pagar daqui a 3 dias. Porque quando você faz o semanal, você sabe. Você consegue enxergar. Você consegue enxergar. E você renegocia aquele prazo, algumas vezes sem juros, inclusive, porque você falou com antecedência. Agora, se você quiser correr o risco de deixar vencer, o cara vai te cobrar um boleto, já vai ter juro, aí já gera, né, um encargo financeiro em cima daquela operação, já tem custo. E o terceiro é capital de terceiros, é ir para banco. Isso é rápido? Não. A menos que você tenha um capital de giro pré-aprovado com uma taxa astronômica e que muita gente cai nessa, Cleison, que não vale a pena. Outra coisa que a gente vê muito o comerciante fazer é antecipação de recebíveis. Sim. Isso é uma prática, para ele é normal. Só que quando você fecha a demonstração de resultados dessa pessoa, você vai perceber que é um sócio dentro do empreendimento. Eu já vi casos de pessoas que entregavam para a operadora de cartão de crédito 5% do seu resultado. Vai ver o resultado dele final, qual é? Às vezes ele empatava, às vezes a operadora de cartão de crédito ganhava mais que ele. Caramba. A operadora ganhava 5, o cara ganhava 3. Entende? Então era para ser 8 de resultado dele, se ele não fizesse antecipação de recebíveis. Mas por que ele não consegue enxergar esses furos? Porque eu imagino assim, é um pote com um furo. A torneira está aqui caindo, que é a venda, a receita está entrando, mas tem um furo nesse tanque e que esse dinheiro está saindo. Quando o empreendedor não tem clareza dos números, e não tem clareza porque isso também é uma dor, né? Sim. Tem uma dinheirofobia lá que não consegue encarar as retiradas que fez, não consegue lidar com arrependimento ali. Eu prefiro não olhar, eu prefiro viver um dia de cada vez, né assim? Mas a gente precisa realmente parar e se conscientizar, tem que ter clareza do número, sabe? Tem uma parada aí que a gente tá falando agora de dinheiro e de finanças, e para mim é bom eu trazer isso aqui também, porque muitos pequenos empresários, empreendedores, eles estão procurando dinheiro. Uhum. Às vezes começa com antecipação, depois vai fazer custódia de cheque, e aí vai procurar um capital de giro e pega geralmente esses capitais sem taxa e ele está precisando, ele não olha a taxa. E eu costumo dizer que muitas das vezes você não deveria pegar esse capital, porque se está faltando capital no teu negócio, já tem alguma coisa errada. Você identificou isso porque no pequeno empresário, ele sempre acha que dinheiro resolve o problema dele. E ele não tem esses números, ele não tem essa informação. E às vezes o negócio dele não é rentável. Às vezes o negócio dele não está valendo a pena.
mas o fluxo de caixa não está encontrando e o banco disponibilizou lá um capital de 80 mil, de 100 mil ou de 500 mil e ele pegou. O primeiro, estou te perguntando porque você para mim é especialista na área, eu não sou. Esse empreendedor, ele deveria, antes de buscar esse capital, fazer uma análise dos custos e das vendas e ver se realmente ele tem margem e se essa margem suporta esse capital? Sim. Isso é complicado demais, essa linguagem, ou é acessível, ou é tranquila, Roseli? Eu acho acessível, eu acho que é tranquila. É perfeita a sua pergunta, mas antes da gente poder desenhar um cenário, a gente precisa orçamentar. Top. O orçamento é o primeiro passo, entende? Porque assim, o que é que acontece? Os empreendedores, principalmente os menores, eles não respeitam o princípio da identidade. Existe o bolso da pessoa jurídica e existe o bolso da pessoa física, tá certo? CPF, CPF, CNPJ. O que é que acontece? Que é o erro clássico, né? Tem dinheiro no caixa, é meu. É meu, eu não estou roubando ninguém, não estou pegando de lugar nenhum, a empresa é minha. Mas aquele dinheiro que está ali é para cobrir os custos e despesas para financiar a operação do teu negócio. O teu é o lucro. Aí vem uma pergunta, faturamento é lucro? Não. Dinheiro no caixa é lucro? Não. Como é que eu descubro o meu lucro? Isso. Se eu conheço o meu custo? E como é que eu conheço o meu custo? Tendo um modelo de custeio que é diferente para a empresa de serviço, diferente para a indústria e diferente para o comércio, certo? Então... Você sabia que essa é uma das perguntas mais difíceis para o pequeno empreendedor? É? Se ele conhece o custo... Perguntar para ele isso é louco isso, porque se você pergunta qual é a finalidade de uma empresa, é gerar lucro. Sim. A finalidade de uma empresa é gerar lucro. Ela vai ter todos os outros benefícios de aumentar o PIB ali da cidade, gerar renda, gerar emprego, tudo isso. Mas o objetivo dela é gerar lucro. E é lícito que seja. Isso, é lícito. É necessário que seja. Ela existe para isso. É. Nosso pulmão existe para isso, esse copo existe para isso. Se a empresa não gera lucro, ela não está contribuindo com a sociedade. Não, ela vai prejudicar. Ela vai prejudicar. Porque ela vai quebrar as pernas de funcionário depois, de fornecedor, exatamente. de governo, de tudo. Ela existe para dar lucro. Olha que louco isso. Empresa existe para dar lucro. A pergunta mais difícil para um empresário pequeno é você perguntar para ele: qual foi o lucro da tua empresa no mês passado? Não sabe. Qual foi o lucro da tua empresa no ano passado? Ele não sabe. É compreensível. Se perguntar o faturamento... Ok. Pô, faturei bem, faturei mais. Pô, faturava 100, faturei 110. Faturei 200, faturei 50, faturei 40. Não, tô te perguntando de faturamento. Tô te perguntando de lucro. Faturamento Como é que você ajuda essa galera aí, velho? Faturamento missão difícil sair, mas ajuda essa galera aí. Como é que ela pode fazer? Perfeito, vamos tentar contribuir. Primeiro, faturamento não é lucro, tá certo? Isso é um primeiro ponto. Lucro é o que sobra entre o preço de venda e o custo da tua operação. Onde é que está o problema? Ele não conhece o custo da operação. É só isso. E por que ele não conhece o custo da operação? Exatamente, vamos nessa. O que é que o empresário fala? Eu não disse que não ia te apertar, esse copo custou 10 reais. Custou 10 reais. E ele vendeu por 30 reais. Top. Ele pensa que a margem dele é 20. Isso. Não é 20. Porque ele está esquecendo do custo fixo, ele está esquecendo do custo variável, que é quanto eu gasto para vender esse copo, e ele está esquecendo o imposto. Então, ele sempre vai pensar assim: eu comprei isso aqui por 10, eu vendi por 30, 20 é meu, cadê? Vendeu um copo aí, tem 30 reais no caixa, me dá 20 reais aí. Quando, Cleison, você me faz a pergunta do empreendedor que recorre a crédito, a gente está falando sobre isso, sabe? Ele gastou um dinheiro que era do custo variável. Sim. E agora ele está tentando devolver. Só que ele está tentando da pior maneira possível. Ele vai criar uma bola de neve sem precedentes. E ele vai precisar vender mais. Mas aí ele precisa simular um cenário e recalcular as metas. Por quê? Se eu tinha
um custo fixo de 100 mil e eu peguei uma grana no banco e agora eu tenho uma parcela de 10 mil para pagar, o custo fixo dele não é mais 100 mil. O custo fixo dele agora é 110. Então ele tem que vender mais para conseguir uma margem de contribuição que supra essa parcela. Então, ele aumenta o problema dele. E se o problema dele for venda, ele está cavando um buraco sem fundo. A própria sepultura. Porque se eu vendo a mesma coisa e tem uma despesa e um custo maior, essa conta não fecha. Então, a primeira coisa é, tenha coragem para enfrentar o seu orçamento. Boa. Orçamente a sua empresa. Conheça exatamente quais são os custos fixos. O que é um custo fixo? É aquele que o boleto chega, independente de eu vender ou não vender. É aluguel, é a energia. Independente do volume. Independente do volume, não tem nenhum parâmetro de rateio. Esse podcast vai virar uma aula no YouTube, pra você tá boa. Pode conceituar mesmo, custo fixo. Isso. E aí vem a despesa variável, que é tudo aquilo que eu gasto para vender. Ah, me dá um exemplo. A taxa da operadora do teu cartão é despesa de venda. A comissão do teu vendedor é despesa de venda. Quanto mais eu vendo, mais eu vou gerar essas rubricas lá, né, na minha demonstração de resultados. Aí você tem que calcular o imposto. Todo produto também, que é variável. Baseado nas tuas vendas. Mas todo produto deixa uma margem de contribuição para o pagamento dos impostos. E se isso não está previsto no teu preço de venda, está errado. Você está precificando errado. E você precifica errado por não saber o custo da operação do teu negócio. Então, custeio e precificação é minha especialidade há 5 anos. Né? Eu mergulhei nisso, fiz trilha de formação executiva na FGV, sou modeladora financeira, faço valuation, então todos esses artefatos de ferramentas. Essas formações aí, foi muito bom. Foi muito bom, porque para mim eu não conseguiria estar sentada na cadeira de controller, não é? Se eu não me sentisse digna dela. Tá, então, perfeito. Eu preciso ter responsabilidade, porque a continuidade do negócio depende do direcionamento que eu entrego. Então, se eu chegar lá e disser, olha, a gente pode investir 300 milhões na empresa e eu puder investir 100, eu estou quebrando o negócio. A minha recomendação... A responsabilidade é muito grande. É uma responsabilidade muito grande, entende? Aí você mesmo com o sentimento quer se preparar. Para que você possa ser o mais assertiva possível. Então, eu tenho essa responsabilidade e não tenho vergonha de dizer que não sei. Quando eu não tenho a resposta, eu não sei. A gente vai ter que procurar junto, a gente contrata também consultorias, a gente também contrata, entende? Show. Deixa eu te perguntar sobre uma outra parada agora. Você tem dificuldade, que não é tanto isso a sua área, mas que é do RHI, mas na tua área de finanças lá, você tem dificuldade de encontrar mão de obra? Tem. Eu estava conversando com um empresário, ele tem 100 funcionários, 100, sábado, e ele estava querendo expandir, ele tem demanda, ele tem capital para investimento, e ele estava segurando, não vou falar o nome dele aqui, mas eu vou trazer ele aqui no podcast. E ele falando comigo, ele falou, Cleison, eu não tenho gente, eu tô com dificuldade, eu tenho 2 lojas que eu tô precisando de gerente, que eu tô com uma pessoa que não é gerente para lá, eu tô precisando de gerente e não consigo contratar. E o salário relativamente bom e sem conseguir pessoas capacitadas para isso. Você tem essa dificuldade também? Vocês geralmente treinam a galera de dentro ou vocês buscam trazer de fora? Como vocês usam isso? Como vocês lidam com essa deficiência? É uma experiência muito recente, essa que eu vou te contar. Nós contratamos uma pessoa do mercado para trabalhar no nosso financeiro, isso não faz muito tempo, não deu certo. Passou pelo melhor recrutador da cidade, sabe? Não é culpa dele. Ela tinha competências técnicas, sim. O currículo dela era muito bom. Por que ela foi demitida, Cleison? Caráter. Comportamento. Entende? Então, assim, minha mão de obra hoje, eu formo. Você contrata Você contrata o currículo, mas você só conhece a pessoa. Minha mãe tem esse ditado: você só conhece alguém depois que você come 1 quilo de sal junto. Então, se a pessoa não tiver com os princípios e valores aderentes à tua cultura, automaticamente ela se exclui. Ninguém demite ninguém. Ninguém demite ninguém.
Você entra numa empresa, seu nível de confiança é 100. Aí você vai dando mancadas ali, você vai se distanciando do que é o ideal e você se demite. Ninguém te tira de onde você está. Da mesma forma que você constrói, você destrói. Isso. Ninguém te demite. Não, ninguém te demite. E lá... mas a vitimização faz isso, né? Faz isso. Eu tava fazendo tudo certo, mas puxar saco lá e me demitir. Por que adianta você fazer tudo certo da maneira errada? Porque existe isso, existe você ser pago para fazer uma coisa e você fazer muito bem uma outra coisa. E você tá ali abafando, achando que você tá dando o máximo, que você tá dando o seu melhor. Cara, vem cá, ó, eu não te contratei para você me entregar isso. Eu te contratei para você entregar isso aqui. Que massa. E a pessoa tá lá. E ela não tem consciência de que ela tá entregando uma coisa que ela não foi contratada para entregar. Então hoje, fazer avaliação de desempenho precisa ser rotina do gestor. Sentar com a pessoa e perguntar o seguinte: olha, 3 perguntas que são extremamente simples e as pessoas não sabem responder. Fulano, tudo bem? Tudo bem. Qual é o teu departamento? Almoxarifado, por exemplo. Quem é teu líder? A pessoa não sabe. Ela não sabe se é o comprador, ela não sabe se é o gerente de operações, ela não sabe se é o controller, ela não sabe se é o RH. Entende? Ela acha que qualquer pessoa em nível hierárquico acima dela é líder dela, manda nela. E não é. Mas como não? Se fulano manda em mim, não manda em você. Você ouve o direcionamento de alguém. Quem é essa pessoa? Então, ter clareza de a quem você serve é importante. Segundo, quais são as tuas principais entregas? Quais são os indicadores que você é medido por quais indicadores? Você tem essa clareza aqui? Perfeito. Quais são as suas entregas? Esses indicadores nada mais é do que o que é que a empresa espera de você. Perfeito. O que é que teu líder espera de você. É isso. É isso. Você está entregando isso? Isso. E às vezes a pessoa entrega muito bem uma outra coisa. Outra coisa. Você quer ver um exemplo? É comum. Eu vou dar um exemplo, eu vou ilustrar um exemplo. Vai lá. Você é supervisor de produção, tá certo? Você é contratado para cuidar de gente e formar sucessores. Só que todo dia eu passo e vejo você requisitando material na janelinha do almoxarifado. Você está se esforçando, você está dando o seu melhor, você está trabalhando braçal, mas não foi isso que eu te contratei para fazer. E a pessoa está lá do outro lado achando que ela está fazendo muito e ela não está fazendo nada do que eu pedi para ela fazer. Mas ela se acha que está dando a vida pelo negócio. Exatamente. É o esforço cego. O esforço precisa ser inteligente. Isso. Tem que ser claro para você. O que você veio fazer aqui? Qual é a tua missão aqui? Qual é a tua entrega? Qual é o teu indicador? Muito bom isso. Roseli, pelo amor de Deus, você vai ter que vir outra vez. Tamo junto. Vou te adular. Tamo junto. Você precisa vir novamente. A gente precisa... Eu tô aqui maluco, né? Porque a gente vai à conversa e eu tô querendo ir pra cá. Eu tô com um monte de coisa aqui querendo trazer e preocupado com o tempo que a gente tem, sabe? Eu quero aproveitar isso aqui, que eu vou fazer uma pergunta aqui que é uma curiosidade minha. E como a intraempreendedora aqui, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, eu não me perdoaria. Não vai ser fácil, não. Ai, meu Deus. Mas essa pergunta... Manda. Essa pergunta vai ser complicada, mas eu vou fazer. Antes de fazer essa pergunta, eu quero convidar você, empresário, empreendedor, que está assistindo esse podcast e está, assim, meio fascinado com todas essas falas aqui de Roseli, e é para ficar, e que talvez a tua empresa não está no nível de organização que deveria estar. Eu hoje sou diretor de comércio da Associação Comercial. E a gente tem um compromisso muito grande junto com o nosso presidente, Genildo Melo, junto com todos os outros diretores, em contribuir com você, empreendedor, para que você desenvolva o teu negócio, porque a gente quer Feira de Santana, nossa região, cada vez mais desenvolvida. Então, eu quero te convidar para você se associar, para você frequentar a associação comercial. Inclusive, me chama no Instagram, porque é dia 20 agora de junho, a gente vai fazer uma aula secreta só para 20 empresários sobre como ele aumentar o seu lucro. Não é aumentar as suas vendas, é aumentar o seu lucro. E antes de você aumentar seu lucro, você precisa saber se você tem e saber como reconhecer o seu lucro. E foi muito do que Roseli estava falando aqui, tá?
Quem sabe depois eu até vou levar ela lá para ajudar também. Isso aí já é uma promessa para depois. Mas eu quero convidar você, vem para a associação comercial, vem fazer parte, vem se conectar com a gente, porque eu acredito que a gente tem muito em comunidade para um ajudar o outro e evoluir e melhorar o teu negócio. Para que você não fique, o que Roseli colocou aqui muitas das vezes, numa linguagem bem popular, é vender o almoço para comprar janta. E infelizmente, Roseli, é triste isso, mas eu conheço muitos empresários que estão nessa situação. Sim. Eles antecipam o cartão porque senão ele não consegue pagar o aluguel, senão ele não consegue pagar o funcionário, senão ele não consegue pagar as contas. Só até aí não tem problema. O problema é que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Perfeito. Aí a minha pergunta é isso que você quer para sua vida? É isso que você quer, só viver para pagar conta, só viver para pagar boleto? Eu já fui esse empresidiário. Eu já vivi isso, tá? Eu já passei por um momento onde eu não tinha tempo de férias, não tinha tempo de aproveitar minhas filhas, não tinha tempo de aproveitar minha esposa, não tinha tempo de cuidar do meu corpo, da minha saúde. Vale a pena? Eu acredito que não vale. Então, você que às vezes quer centralizar tudo, acha que não confia em ninguém, não tem que confiar. Especialista controle falou aqui, não tem que confiar. Mas você precisa definir processos. Então, a gente pode te ajudar com isso aí. E eu vou te falar uma coisa aqui que eu nem perguntei a ela, mas aqui hoje está desbloqueado. Ela vai ajudar a gente também, tá? Pega a visão. Conte comigo. Se liga nisso aí. Agora, uma outra pergunta para a gente mudar, para a gente chegar no final aqui, que é uma curiosidade minha. Mande. A gente tem um cara aí que tá estourado na internet, que fica falando de patrão, fica falando de funcionário e da hora de chegar, de atestado, as manhas e tal. E infelizmente isso é meio que, eu vejo até danoso, cultural, sabe? Implantaram meio que uma briga entre patrão e funcionário. Eu acho horrível, porque eu acho que um depende do outro. E me corrija se eu estiver errado também, tá? Na minha pergunta e o que eu vou fazer aqui. E uma das coisas que eu vejo muito comum nessa galera que gosta de criar essa polêmica aí é dizer, você está trabalhando para enriquecer seu patrão. Como você, intraempreendedora, lida com essa situação e qual é a tua visão diante desse papel e desse cenário que nós temos? Eu quero que meu patrão chegue na empresa de jatinho. Porque o risco do negócio é todo dele. A responsabilidade civil, criminal, financeira é dele. Ele precisa ter lucro para sustentar a continuidade da operação. Porque o tempo todo ele precisa reinvestir o capital no negócio. Isso é capitalismo. O lucro reinvestido na produção. Se o cara não tem lucro, ele não tem sucesso. Se ele não tem sucesso, dias contados, fracasso. dias contados. Ele não está contribuindo para o país, ele não está contribuindo para a sociedade. Por que o lucro ficou tão marginalizado assim, né, rapaz? Por conta da vitimização, isso é cultural. E eu imagino isso que é louco, porque para você da finanças, o objetivo é a gente apurar esse bendito lucro. Esse bendito lucro. E a questão cultural meio que Exatamente. ridicularizou. E assim, da mesma forma que tem o Instagram, que ensina você a manha para dar o atestado, tem um outro que é muito engraçado também, que é um menino, eu não sei o arroba dele, mas tem um menino que fica o tempo todo elogiando o patrão, depois a gente pesquisa, ele fica elogiando o patrão, poxa, eu tô trabalhando para meu patrão trocar de carro e tal, é uma sátira, sim, né? Sim. Mas é muito engraçado. Os extremos são desequilíbrio, né? Não, nem tanto, nem tão pouco, assim. Então, o que é que a gente tem que ter consciência? Faz o teu. E faz agora. Esquece a vida do outro. Quem não performa, quem é milionário, quem é bilionário, quem é milionário, quem é bilionário, você aplaude, porque quando você aplaude, você atrai. Você atrai. Perfeito. Tudo que você resiste, tudo que você critica não vai chegar pra você. Desbloqueia isso. Se você tá criticando o lucro, vai ser difícil, você vai morrer. O lucro é lícito, entende? Mas tem muita gente que faz coisa errada pra ter. A consequência dele não é tua. Planta, colhe. Dá tudo certo. Eu falo muito com os meus colaboradores e eu chego pra equipe e falo assim, gente, se você quer empreender, se você quer ser dono do teu próprio negócio, se você quer ter lucro, ter uma empresa como eu tenho, cara, você está tendo a oportunidade de aprender isso já dentro do meu negócio. E te digo, e desafio isso. Se você quer ser um bom empreendedor, seja um bom funcionário. Porque se você ficar dando atestado, você ficar com isso, você ficar com aquilo, falar, não, quando eu sair que eu montar o meu, é que eu vou fazer tudo certinho. Como? Se você nem aprendeu a fazer.
Geraldo Rufino tem uma fala boa. Geraldo Rufino fala assim, é a oportunidade de eu empreender num negócio do outro, no risco do outro. Com certeza! Eu corro perigo sem correr risco. É. Qual o risco que eu corro? Olha os ganhos que eu tive. Eu aprendi mais do que qualquer faculdade, qualquer pós-graduação que eu tenha feito. A minha formação é tecnologia da informação. Sim. Eu vim de TI, eu trabalhei muitos anos com administração de rede, 8 anos. E trabalhava justamente na UFES, inclusive. Sim. Eu trabalhei no setor do CPD, que antigamente a gente chamava Centro de Processamento de Dados. TI é um termo mais recente, né? Então eu trabalhei no CPD da UFES 5 anos, trabalhava com controle de acesso ao usuário, firewall, essas questões de segurança. Me especializei bastante, depois fiz curso da Microsoft. Eu acho que você trabalhava no setor que hoje um colaborador nosso, inclusive amigo, irmão, saiu da nossa empresa e fez muita falta, mas eu torço muito por ele. E está hoje trabalhando na UFES, nesse setor aí. E ele é muito bom, muito na verdade, bom, né? Nessa área de TI. É missão crítica lá na UFES, porque tudo rodava dentro desse centro, né? É o coração. Gira em torno disso. Roseli, muito bom. Chegamos ao final do nosso episódio. Passou muito rápido, a gente falou muita coisa aqui. Mas sabe o que é que eu mais gostei? A gente abriu muitas portas e muitas janelas. Verdade. Eu tenho muita coisa para conversar contigo. A gente vai falar de finanças, mas depois a gente vai trabalhar para falar sobre a questão organizacional também. Sim. Essa questão de processos, essa questão das emoções. A gente precisa falar sobre esse modelo desse marketing digital que tem aí também, que você está antenada. Tem muita coisa boa para a gente falar. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando você não está trabalhando, o que é que você gosta de fazer? Aprender. Eu não assisto série. Seu hobby é estudar? Meu hobby é estudar. Eu não assisto série que não tem um propósito. Se você chegar pra mim e falar assim, Rose, eu tenho um filme pra te indicar, nesse filme você vai aprender isso, isso e isso. Me ganhou. Eu vou nesse filme. Mas se for uma comédia romântica clichê, um filme de terror, eu não assisto filme de terror. Porque o filme de terror, ele entra no seu subconsciente e ele muda o seu comportamento. Eu não quero essa energia aqui. Eu não quero essa energia. Então, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de socializar, de viajar e de me cuidar, sabe? Sempre olhar para mim e fazer uma reavaliação. O que é que eu posso melhorar? Qual é o próximo nível da minha melhor versão? O que é que está faltando eu fazer? Sabe? Então, agora eu estou numa entrega total com atividade física e alimentação. O shape vai chegar. Isso aí. Tô começando agora, mas é uma consciência que me veio que sem saúde a gente não é nada. E a gente precisa cuidar, porque falando agora de finanças, e principalmente nesse conceito, é o nosso maior patrimônio. Total. É o nosso maior patrimônio, e patrimônio é melhor que lucro. Com certeza. Robert Kiyosaki ensinou isso pra gente. Sem dúvida, é sensacional essa fala. A gente não pode investir em lucro e não investir em patrimônio. A gente está correndo um risco muito alto. Muito alto. E parafraseando isso que eu estou trazendo para a nossa questão de saúde, cara, é muito desperdício eu estar criando dinheiro ou bens e meu corpo ao custo de sacrificar a minha saúde. Meu sono, as minhas células, cara, é muito caro. Eu tô pegando um dinheiro muito caro, um agiota que ele não perdoa. Porque Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, mas a natureza, ela não perdoa nunca. Nunca. Então a gente precisa andar na linha com a natureza. A gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Saúde física e saúde emocional, né? Inclusive, essa pauta vai ficar para o próximo episódio, que eu ia perguntar sobre a questão da pandemia na Brasfruit, mas isso aqui é um gancho também que eu estou estudando sobre storytelling, para deixar você já com vontade do próximo episódio, beleza? Se liga aí que a gente vai entender como foi no próximo episódio, como foi a pandemia, se manteve, se caiu, se aumentou o faturamento, o que é a empresa antes e depois da pandemia, mas isso aí vai ficar para depois. Eu queria agora te fazer mais 2 perguntas para a gente encerrar com chave de ouro. A primeira é: quem você gostaria de ver aí sentado onde você está,
e você poder estar indo para Salvador, meter lá no Spotify e ouvir nessa conversa gostosa como a gente está conversando aqui. Quem era o empreendedor ou a empreendedora que você gostaria de ver aí onde você está nesse bate-papo comigo, que você acha e fala assim, pô, seria muito bom, seria uma conversa que eu gostaria muito de ouvir. Me indica aí, por favor. Anthony não vale, né? Anthony já tá já. Anthony já tá. Eu tenho um amigo querido, Abner também, que é uma pessoa muito resiliente e muito empreendedora. Empreendedor é ele. Eu gostaria de ver Abner aqui. Da Kombucha Unaqui. Kombucha Unaqui. Que massa. Abner é um amigo, um parceiro, um irmão. Conheço o Abner. Anderson tá com ele também, né? Anderson tá com ele. No marketing lá. Tá. Pô, vamos trazer esse cara aqui. Abner é um cara que vale a pena ouvir, porque ele tem as crenças que... o produto dele é inovador, né? Super saudável. A gente tá falando aqui de saúde. Isso. E é importante as pessoas conhecerem as alternativas, né, que elas têm para cuidar da saúde e ser feliz ao mesmo tempo. Abner, tá aí o convite, viu, pai? Roseli Falcão, gratidão, muito obrigado, tá? Fiquei muito feliz. Confesso que tô aqui empolgado ainda, eu queria conversar mais tempo. É uma pena que o horário apertou legal, mas a gente vai ter outras oportunidades. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Isso, na verdade, o que eu gosto do YouTube, diferente de um programa de rádio, é que quem estava ouvindo, ouviu. Quem não estava ouvindo, não ouve mais. Aqui não, aqui fica registrado. Aqui fica gravado, aqui sai um corte, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o TikTok. E tem tanta coisa ruim, tanta coisa que não presta na internet. Uma das coisas que mais me motiva a estar aqui, eu acredito que você também está aqui, é a gente contribuindo com coisas boas, com coisas positivas. E o mundo, para mim, passa por isso. Em a gente poder dar a nossa contribuição positiva. E eu queria que você usasse esse momento agora para deixar a tua mensagem. Mas eu quero a mensagem não da Controller. Eu quero a mensagem de Roseli Falcão. Eu quero tua mensagem. Entenda que essa mensagem agora vai para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, para o X, vai para Globo, SBT, Record. A gente vai mandar para a Itália, Alemanha, China, todos os países vão ter tradução simultânea. Que mensagem você gostaria de passar agora para os 8 milhões de habitantes que estão aí no planeta? Olha para aquela câmera lá aí e larga a tua mensagem, o teu registro. Cara, eu diria que cuide do seu ecossistema, cuide do que você ouve, cuide do que você lê, cuide das pessoas com as quais você convive, porque isso vai influenciar teus pensamentos, vai influenciar a tua vida, as tuas atitudes. Então, o conselho, a frase que eu já ouvi que teve mais efeito na minha vida é: você é o resultado das pessoas com as quais você mais convive. Então, cuida dos teus pensamentos, guarda teu coração, que você precisa sempre estar positivo e visualizando o próximo nível que você quer chegar. Para de se vitimizar, de murmurar, de se lamentar, para de narrar o que está ruim. E é isso. Caraca! Parabéns! Parabéns, minha amiga. Gratidão mais uma vez. Está muito feliz em te receber aqui. Foi um episódio assim fantástico, muito aprendizado, muitos insights. Eu convido você a não ficar com isso só para você. Compartilha para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, porque toda segunda-feira às 20 horas nós temos sempre aí um episódio. Deixa eu falar sobre tua rede social. Qual é o teu @? Divulga aí para que as pessoas possam te seguir também e absorver mais conteúdo com você. _ Roseli com Y, Falcão. Roseli com Y. Chique, bem. Falcão. É chique. Segue a Roseli aí, manda uma mensagem pra ela, vai lá no Instagram dela e fala: eu ouvi o podcast, foi top, maravilhoso, bacana. Isso. Compartilha isso aí, tá bom? E me coloco à disposição também, Cleison, para quem tiver qualquer dúvida que queira tirar sobre os temas que a gente conversou aqui, pode contar comigo. Roseli com Y, Falcão. Falcão. Chama lá, você já ia pedir ajuda se ela não falasse. Ela falando, meu amigo, abriu as portas.
bora pra cima, porque eu já vou pedir, vou convocar ela lá pra associação comercial. Beleza? Tem um convite para você, próxima segunda-feira, às 20 horas, já coloca na tua agenda. Se você é empreendedor, empreendedora, ou pensa, tem vontade de ser dono do teu próprio negócio, ou até mesmo intraempreendedora, como nós ouvimos aqui hoje, você não pode perder o podcast toda segunda-feira, sagrado, toda segunda-feira, às 20 horas, e nos vemos lá na próxima semana. Simbora!